não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Os estudos sobre isso são muito raros e eu descobri um aqui, que é a relação entre, quer dizer, a possibilidade de um diálogo entre filósofos marxistas e não marxistas, ou até antimarxistas. Então, eu descobri este livro, Irrationalism, Lukács and the Marxist View of Reason. O autor chama-se Tom Rockmore, é um professor da Universidade de Duquesne. E o livro é muitíssimo interessante, embora eu tenha algumas objeções ao enfoque dele. Mas é um assunto que, no fundo, interessa muito a todos nós e que, sem uma compreensão da qual praticamente qualquer visão que você tenha da relação entre vida intelectual e política fica totalmente falseada. Tá certo? Então, eu vou ler aqui a primeira frase do livro, porque ela já vai no miolo do problema, né? E eu vou tratar do assunto do meu jeito, sem me condicionar ao enfoque do autor. Ele diz: em última análise, Karl Marx e o marxismo estão comprometidos com uma forma de contextualismo, isto é, uma visão de que qualquer teoria deve ser compreendida em relação ao contexto do qual emerge e não de maneira isolada. Esse contexto, evidentemente, é o contexto social. E, sendo o enfoque marxista, né, o marxismo deveria ter de si mesmo uma visão baseada na teoria das classes, que é a chave principal da sociologia marxista. Então, isso quer dizer que a posição de classe do autor de uma teoria é importante para a compreensão da sua filosofia, segundo os marxistas, né? Se assumirmos alguma forma de contextualismo, se o pensamento é dependente do ser social, como Marx e o marxismo afirmam, então não podemos ignorar a significação da evolução política da Europa Oriental desde 1989 para uma compreensão da tendência filosófica. A derrubada da política marxista pode muito bem oferecer a melhor oportunidade em décadas para penetrar para além da fachada política ortodoxa que rodeia o marxismo, em ordem para determinar, para parodiar a expressão de Benedetto Croce, o que está vivo e o que está morto no pensamento marxista. Isso é muitíssimo interessante, quer dizer, como é que a derrubada do sistema soviético não pode ser uma coisa totalmente alheia ao pensamento marxista, quer dizer, foi algo que aconteceu a todos os marxistas do mundo, né? Então eles não podem ser colocados assim no ar, numa espécie de limbo platônico e ser independentes de tudo que aconteceu ou no próprio desenrolar do marxismo. É muito fácil você... muitos marxistas apelam a isso, quer dizer, isolam o marxismo da sua própria história, assim, na base da inculpação. Não, Marx não tem culpa do que fizeram com a filosofia dele depois. Mas acontece que o que fizeram com a filosofia dele depois não foi uma interpretação arbitrária que alguém impôs aquilo. Todos que representaram a filosofia marxista no mundo acreditavam-se piamente sucessores e continuadores sinceros da obra de Marx. Dedicaram-lhe obras e obras, mais obras e mais obras. Lenin e Stalin, eles estudaram o marxismo profundamente, né? E acreditavam estar dedicando a sua vida à realização dos planos de Karl Marx. Então você simplesmente negar o caráter marxista deles é uma coisa leviana e totalmente inviável. Quer dizer, como é que você vai poder, né, entender algo do marxismo se você abole da história dele todos os seus teóricos e organizadores e líderes principais? Realmente não é possível.
Se você pega o livro do Leszek Kolakowski, eu não sei se o Leszek como é que se pronuncia, né? Língua polonesa tudo soa diferente do que parece. Kolakowski é Kolakowski mesmo, mas Leszek eu não sei como é, Leszek, não tenho ideia. Main Currents of Marxism, corrente principal do marxismo, do qual existe uma tradução completa em português, não é uma coisa de difícil acesso. Você vai ver que ali estão realmente representados todos os principais pensadores e líderes marxistas. Na verdade, essa própria distinção entre pensador e líder marxista, marxisticamente não é legítima, né? Então, você não pode dizer, não, aqui o sujeito era um puro filósofo marxista, esse aqui era um líder, um ativista. Não, não existe isso. Lenin era as duas coisas, Stalin era as duas coisas, e, teoricamente, todos os porta-vozes principais do marxismo, como Trotsky, né, o Karl Korsch, etc., eram todos a mesma coisa, exceto o pessoal da escola de Frankfurt, que se propôs, assim, expressamente, não ser militante. Isso era uma coisa importante. Para você ser admitido como um membro da escola de Frankfurt, você tinha que se dedicar ao marxismo exclusivamente na esfera teórica e científica e filosófica, e não ser um militante. Se a coisa ter consequências militantes, bom, esse é outro problema, tá certo? Mas os membros da escola não podiam ser militantes do Partido Comunista, tá certo? Embora, vamos dizer, o inspirador primeiro da escola de Frankfurt, que foi o próprio Georg Lukács, fosse um membro do Partido Comunista e um dos teóricos principais do Partido Comunista em toda aquela área, que é a Hungria, a Alemanha, Tchecoslováquia, etc, etc. Então, a mim me parece que quando Lukács apresenta a sua tese, História e Consciência de Classe, no meio soviético, os caras não gostaram muito da ideia, porque ele praticamente ele negava a ideia marxista de que a condição de classe de um sujeito determina a sua ideologia. Ele criava a ideia, vamos dizer, de uma consciência proletária possível. Isso não é que a ideologia proletária expressa o interesse real do proletariado e a sua consciência de classe. Ao contrário, alguém tem que ir lá e desenvolver no proletariado a sua consciência de classe. Que era o velho problema que já apareceu para Marx e que eu comentei no meu livro em elaboração, do qual eu li pedaços aqui, A Marcha dos Abismos, né? Que Karl Marx ele afirma reiteradamente que a condição de classe é a base, é o fundamento da consciência que o sujeito tem das coisas. Se ele é um burguês, ele pensa como um burguês, se é um proletário, ele pensa como um proletário, mas ele reconhecia a necessidade dos intelectuais guiarem o proletariado. Ele disse, peraí, então a consciência proletária está no proletariado, vem um cara de fora, um burguês, um pequeno burguês intelectual e injeta nele. Esse é um problema que Karl Marx não resolveu e que, aliás, ele não chegou a formular, ele vivencia o problema. Ou seja, ele observa, esses proletários ainda são muito burros, eles precisam da ajuda dos intelectuais. Então, peraí, então temos aí um problema teórico sério, né? Mas ele não trata desse problema, em parte alguma, também Engels também não trata, mas Lenin e Stalin eu procurei, também não trata, Trotsky também não trata. Isso só vai aparecer mesmo na boca dos membros da escola de Frankfurt, tá certo? E eles resolvem o problema justamente pulando fora da luta política e se colocando como puros cientistas sociais, ou puros filósofos, né? Quando nós vemos o efeito assim arrasador que a filosofia da escola de Frankfurt teve sobre a política mundial, determinando, na verdade, o curso da política mundial nas últimas décadas, nós ficamos impressionados como é que puros teóricos podem ter um efeito desse tipo. Mas, na verdade, a coisa me parece assim, um efeito que o próprio Lenin dizia, um passo para trás para dar dois para frente. Quer dizer, na medida em que você se recusa a participar, né, da militância, você recua para uma posição de puro analista teórico, e ali você acumula forças para que a hora que a sua ideia é exposta, ela tenha, de fato, um efeito militante explosivo, como de fato aconteceu. Quando nós vemos a influência da escola de Frankfurt sobre os movimentos, né, de estudantes, de mulheres, de gays, de negros, etc., a partir de década de 60, principalmente 68, nós vemos que esse recolhimento da escola de Frankfurt, em parte é irônico.
Ele não pode ser tomado. Esse absenteísmo político da escola de Frankfurt, em parte, é irônico. Quer dizer, é como um pouco o negócio do Sun Tzu. Se você está fraco, finja que está forte. Se está forte, finja que está fraco. Então eles estavam se fazendo de fraquinho, né? Na verdade estavam fortes. Mais ou menos como eu vejo a coisa. Porém, também já expliquei para vocês que a disseminação das ideias frankfurtianas liquidou a Revolução Proletária. Eles se afastaram completamente do proletariado e disseminaram as suas ideias entre estudantes, grupos de mulheres, grupos de gays. Isso que não tem nada a ver com a estrutura econômica da sociedade. As novas formas de exploração, de opressão, entre aspas, que eles tentam utilizar, que eles tentam, por assim dizer, fomentar, não são de ordem econômica, embora tenha aspecto econômico também. Por exemplo, a opressão da mulher pelo homem. Bom, esse é um negócio econômico? Não, não é, porque isso acontece em todas as classes sociais por igual. E você pega a mulher da burguesia, ela é oprimida pelo burguês, a mulher do proletário é oprimida pelo proletário, segundo eles. Na verdade, eu pessoalmente acho que os dois se oprimem uns aos outros. O homem oprime a mulher oprime o homem. Qualquer pessoa com um pouquinho de experiência da vida entende isso. E não tem como você resolver isso na base do estereótipo. E também você não pode esquecer aquele meu artigo humorístico, Breve História do Machismo. Espero que todo mundo tenha lido. Se não leu, procure, você vai achar. Então você vê como esta ideia, vamos dizer, unilateral da exploração da mulher pelo homem é uma coisa, na verdade, grotesca, é uma coisa que não funciona absolutamente. Então eu não vejo por que, por exemplo, já no tempo das cavernas, quem é que saía para enfrentar os bichos ferozes? Era o homem, e a mulher ficava em casa. Quer dizer, ela está presa em casa, é ele que não deixa ela sair, ou ao contrário, ele mete lá para protegê-la e ele se arrisca no lugar dela. Quem vai para a guerra? Antigamente uma tropa guerreira oferecer qualquer risco para uma mulher era uma coisa assim desonrosa, um negócio abominável. As mulheres tinham que ser protegidas. Tem até um caso que durante as cruzadas uma tropa muçulmana invadiu lá um lugar da Espanha e cercou um castelo, mas o dono do castelo, que era o conde, duque, sei lá o que, tinha saído para enfrentá-los num outro lugar. E eles cercaram o castelo, e no castelo só tinha mulher. E a mulher do conde saiu e deu um tremendo esporro ao comandante muçulmano, ele baixou a cabeça, envergonhado, e foi embora. Você vê como era a situação. Você acha que a mulher está numa situação inferior ou numa situação superior? Ela tem direitos que o homem não tem. Ela é o alvo de um respeito que o homem não tem também. E assim por dentro. Você encontra essas ambiguidades em toda parte. Só pessoas, vamos dizer, pueris, que não cresceram, que acham que você pode descrever a situação social de qualquer sociedade de maneira unívoca e simplória. Aqui está o explorador, ali está o explorado. Também o fato, por exemplo, de você observar, como Michel Foucault, em tudo ele vê relações de poder. Eu digo, sim, o poder é um dos fatos onipresentes da sociedade humana. Mas justamente por ele ser onipresente, ele não pode ser causa de nada especificamente. É como você, por exemplo, existem na natureza, existem elementos, por exemplo, a energia elétrica, a carga elétrica está presente em tudo que existe. Isso quer dizer que ela é causa de tudo? Não é causa de nada especificamente. Então, uma coisa para ser causa de algo precisa se destacar do ambiente geral, da atmosfera geral. Então, por exemplo, vamos dizer, como não existe uma agressão, um sujeito bate no outro, você pode dizer que a força física foi o fator determinante? Fala, não. É claro que não. Não foi por ser mais forte que ele bateu no outro. A coisa é muito mais complicada do que um desempenho de força física. Não é isso? Então, não existe nenhum caso onde o mais fraco bate no mais forte. Claro que existe. Então, nada pode ser descrito assim. Então, onde quer que você veja essa frase? Assim, tudo é energia, tudo é poder. É besteira. É sempre besteira.
tudo é tudo, e tudo é muita coisa misturada e complicada. Então você tem que ver caso por caso como é que são as coisas. Então, por exemplo, você dizer que tudo que acontece na história por causa da luta de classe é evidente que é uma besteira, né? Para que a luta de classe possa ter alguma influência, é necessário que haja coisas que são indiferentes à luta de classe. Por exemplo, o funcionamento do nosso organismo. Quer dizer, o organismo humano é relativamente o mesmo em todas as classes sociais. Isso não muda, né? Do mesmo modo, para que haja um conflito de classes, é preciso que haja uma unidade linguística nesse meio. Né? Se uma comunidade fala uma língua, outra fala outra, não se entende, fala como é que você vai ter luta de classes aí? Quer dizer, a luta de classe é a participação de duas classes num mesmo processo de produção, que implica a comunicação, portanto, a unidade linguística. Né? Pelo menos parcial. Tá certo? Então, para que exista luta de classe, é preciso que nem tudo seja luta de classe. Isso se aplica a qualquer fator causal que você imagine. Eu acho incrível como tem pessoas que não entendem isto, né? Que descobrem um fator que parece, fez-se a luz, de agora descobri a causa de tudo. A causa de tudo é o poder secreto. Meu Deus do céu. Quanta gente burra. Né? Hoje mesmo me mostraram uma gravação de um capitão do exército fazendo uma conferência e dizendo, os generais nem conhecem esse tal de Olavo de Carvalho. 2 minutos depois está ele lá expondo a situação do mundo nos termos das três esquemas globalistas. O sujeito me copia e diz que ninguém me conhece. Pelo menos você conhece, né? Agora, como é que o pessoal do Exército não me conhece? Eu tenho aqui 2 condecorações que eu recebi dos caras. Tem um livro Exército e História do Brasil que eu fiz com eles. Trabalhei 10 anos com os caras, como é que ninguém me conhece? No tempo que esses generais, na época, estavam na Escola de Comando do Estado-Maior. Eram coronéis. Eram majores e coronéis, estavam na Escola de Comando do Estado-Maior. Então, não é que me conhecem há muito tempo, tá certo? Muito bem. Todas essas formas de pensamento falso, elas sempre são, vamos dizer, baseadas na simplificação excessiva e no desejo de acertar fácil, tá certo? E na preguiça de examinar as contradições e dificuldades da coisa. Se você quer ser um estudioso sério, você tem que ter amor às dificuldades, porque é nelas que está o problema. Só existe um problema porque existe alguma dificuldade. Se não tiver dificuldade nenhuma, não haveria problema, não é verdade? Então, para você entender o problema, você tem que procurar o quê? A solução? Não, você tem que procurar o problema. Tem que procurar a dificuldade, porque é ali que está, justamente o problema está ali. Tá certo? Então, em vez de você fugir das contradições, você tem que buscá-las, meu Deus do céu. Esse problema aqui, esse camarada aqui discute, que é a dificuldade de um diálogo entre pensadores marxistas e não marxistas, realmente existe. Mas por quê? Em parte existe por causa deste contextualismo. Quer dizer, o preceito marxista de que o sentido de um pensamento humano depende da posição social do seu emissor cria inumeráveis problemas. Em primeiro lugar, porque os marxistas invariavelmente usam a posição de classe dos seus adversários como um argumento contra eles. Quer dizer, se você tem uma certa opinião antimarxista, então você é um representante da burguesia, portanto você está comprometido. Segundo Marx, todas as classes sociais anteriores têm formas de consciência falsa, porque a consciência deles é alterada pelos interesses de classe. Entendeu? Quer dizer, você tem os interesses de classe do burguês, ele quer ficar mais rico, ganhar mais dinheiro, ter mais poder, etc. Então ele tem uma visão que já pinta tudo isso de belezas imaginárias, né? Para parecer que ele está lutando pelo bem da humanidade, por altos ideais. Na verdade, ele está apenas visando o seu interesse de classe. Tá certo? Então, os marxistas invariavelmente fazem isso. Esse é o preceito número 1, né, do modo marxista de ler o autor não marxista. Isso não quer dizer que todos os marxistas só vejam os outros com preconceito. Não, eles podem até tentar, né, um diálogo, como, por exemplo, o famoso Roger Garaudy, no livro Perspectivas do Homem, que quando era jovem fazia um sucesso engraçado, agora o pessoal tudo já esqueceu, que era um diálogo com os cristãos. Tá certo? No que consiste o diálogo com os cristãos? Consiste em ver quais são os elementos marxisticamente aproveitáveis, né? O potencial revolucionário do cristianismo, e assim por diante. Né? No fim, o Roger Garaudy acabou desistindo das duas coisas, ele era meio
Era marxista, depois virou meio cristão, depois abandonou duas coisas, virou muçulmano. Quer dizer que as tais perspectivas do homem não tem perspectiva nenhuma, na verdade. Né? Então, isso quer dizer que esse entendimento possível entre marxistas e não marxistas se revelou, na verdade, se revelou impossível. Agora, o Rockmore, ele reclama muito dos não marxistas que não tentam entender os marxistas. E isso é verdade, isso eu observei muitas vezes. Tem um senso de superioridade, né, baseado assim pelo o fracasso dos marxistas em construir uma sociedade próspera e democrática, certo? Parece que já desmoraliza completamente o marxismo e torna uma filosofia irrelevante, errada, besteira, etc, etc. Muitos pensam assim e estão muitíssimo errados. Porque, em primeiro lugar, esse contextualismo, como ele o chama, é um preceito da mais alta importância. Só que ele não funciona de maneira tão mecânica quanto em geral os marxistas imaginam. Quer dizer, você, identificando a classe social do cara, você já sabe qual é o interesse que ele está defendendo. As coisas realmente não são assim. Mas, mesmo porque os interesses de classe não são uma coisa tão evidente, assim, tão óbvia. Né? Há muitos interesses de classe e muitos interesses contraditórios. Mas, por exemplo, você dizer, é o interesse da burguesia desenvolver uma sociedade democrática ou instaurar uma ditadura fascista? Bom, existem as duas coisas. Essas duas certamente não são a mesma. Então são interesses de classe conflitantes dentro da própria ideologia de classe. Além disso, não existe só, vamos dizer, para uma classe inteira uma ideologia só. Não existem inúmeras ideologias. Por quê? Porque os interesses de classe, supondo-se que seja exatamente como os marxistas escrevem, eles não são o único fator que produz uma ideologia. Existem elementos nacionais, raciais, tradicionais, religiosos, psicológicos e uma infinidade. Né? Então, é claro que seria uma estupidez você achar que você pode explicar tudo em função de interesses de classe. Né? Então, por exemplo, como é que você vai explicar, por exemplo, se você entende, por exemplo, toda a religião cristã como uma religião da burguesia, né, e a religião que o ocidental estava dominando o mundo, como é que você vai explicar que essa religião se desenvolveu primeiro na Etiópia, antes da Europa? Quer dizer, as primeiras igrejas católicas que houve eram igrejas de preto. Como é possível um treco desse? Né? Então, é claro que a coisa entra, vamos dizer, num conflito que já mostra que, às vezes, a ideia marxista de interesse de classe é um pouco ingênua. Né? Um pouco não, muito ingênua. Mas, às vezes, ela é muito certa, é muito aguda. No caso, por exemplo, da interpretação do pensamento, você relacionar o pensamento de um cidadão com a classe social a que ele pertence, isso às vezes é importantíssimo. Né? Por exemplo, existe o livro do Antônio Negri sobre René Descartes, onde ele interpreta Descartes como um dos teóricos, dos líderes intelectuais da burguesia nascente, quer dizer, uma espécie de precursor do capitalismo moderno. Eu não acho que isso está totalmente errado. Existe ali no Descartes vários elementos que não são compatíveis com a estrutura social anterior e que parecem, de fato, abrir o caminho para um novo tipo de organização social. Eu não digo que a tese esteja 100% certa, nem 100% errada, mas nesse mato tem coelho. Quer dizer, vale a pena investigar isso aí. Qual é exatamente a posição de classe de Descartes e como podemos interpretar a filosofia dele inteira como uma ideologia de classe. Claro, é evidente que Descartes não está imune à ideologia de classe. Alguma ideologia de classe ele tem, mesmo que seja confusa, tá certo? E misturada. Né? Pode ser, como o Negri diz, né? Eu sempre digo que o Negri é o único cara marxista com que eu toparia ter uma discussão, porque os outros estão tudo muito burro ou louco. Né? O Zizek não pode discutir com o Zizek, porque ninguém entende o que ele diz, ele próprio não entende, então como é que ele vai se explicar para mim? Não vai dar. Né? Não que ele seja burro, ele não é burro, mas ele é um pouco doido. Né? Agora, o Negri não, parece ter, pelo menos intelectualmente, a cabeça no lugar, moralmente não sei. Mas este assunto, vamos dizer, desse, que o Rockmore chama de contextualismo, quer dizer, quanto uma ideia depende de um contexto social,
é um assunto que a gente nunca pode desprezar. É isso. Então, também, por exemplo, se você pega você lê a história da literatura ocidental do Carpo, você vê que ele se move muito bem entre essas contradições de classe, né? Quer dizer, ele não tem uma visão mecanicista da ideologia de classe, ele não vai pegar o escritor como sendo um porta-voz da sua classe social, tá certo? Como um propagandista da ideologia de classe, mas ele vai notar que essa ideologia de classe tem algum peso. Esse peso pode ser, inclusive, autocontraditório, quer dizer, o sujeito pode estar fazendo um discurso contra a sua própria classe. Isso acontece com uma frequência extraordinária. Se você observar, por exemplo, agora mesmo eu estava assistindo um filme que chama-se Blue Lightning. É um filme de polícia, de bandidagem. É um sujeito que roubou uma Opala valiosíssima e contrata um outro para ir lá buscar. Alguém contrata ele para buscar a Opala. De repente, ele encontra um indígena australiano. Ele leva um tiro e ele precisa de sangue. O indígena doa sangue para ele, então ele começa a conversar com o indígena. Mas eu tenho 1/8 de sangue indígena, né? E nós lutamos muito contra os brancos. Nós também. Então eles viram irmãos de sangue. Eles cortam o dedo, um encosta o dedo, viramos irmãos de sangue, como os apaches, etc, etc. Então, isso não tem nada a ver com a história, absolutamente nada, mas é o elemento antibranco que é obrigatório, elemento ideológico antibranco que é obrigatório. Feito por quem? Por um branco, né? Inclusive, o cara que representa o índio australiano não parece o índio australiano, ele me pareceu branco, né? Isso aí está cheio no cinema americano. Quer dizer, por exemplo, vocês já repararam que o cinema americano é contra o dinheiro? Todo mundo que é mal no mundo tem interesse financeiro. Agora, o cara que fez o filme não tem interesse financeiro nenhum. Os atores não têm interesse financeiro nenhum. Eles trabalham assim por caridade, não é isso? Tanto que todos moram na favela, né? Passam dificuldades, né? E os capitalistas são sempre maus, exceto eles próprios, né? Então, tudo isso são, vamos dizer, contradições da própria ideologia de classe, não é isso? O cara que escreveu Passado uma Ilusão, é o historiador francês, agora até esqueci o nome dele, Jean Cissy. Ele, no começo ali, ele mostra que a ideologia burguesa, ela contém inerentemente um aspecto de autocondenação. A condenação da burguesia faz parte da ideologia burguesa, né? E eu acho que isso é verdade, né? Chega ao ponto que dizia, né, o famoso Joseph Schumpeter, o economista austríaco, quer dizer, quem vai acabar com o capitalismo não são os proletários, são os capitalistas. Isso existe, né? Hoje, quando você vê o movimento esquerdista mundial, é todo financiado por megacapitalistas. E esses megacapitalistas, hoje, até fiz uma nota, eles são hoje os fiscais mais severos, né, da obediência à ideologia esquerdista. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoia-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.